Com relação, então, a direito e justiça, são intermináveis as dimensões que se abrem, né? As interfaces possíveis de abordagem, mas a nós interessa, nesse momento, resgatar algumas dimensões. Primeiro, justiça é uma questão que extrapola em muito as classificações que normalmente têm sido correntes na história, inclusive do pensamento filosófico mais ortodoxo, entre aspas, ou seria o mais hegemônico, assim como geralmente as concepções que também estão no bojo das ciências jurídicas. Nesse sentido, é importante também extrapolarmos a dimensão categorial ou conceitual no sentido de uma leitura geopolítica que é possível fazer da nossa civilização ocidental, ou mais em sentido lato, mundial, inclusive global, que é perfeitamente passível de ser analisado. A saber, nós estamos vivendo atualmente uma crise profunda da própria democracia, da crise, se chama isso então de crise, né, institucional das democracias. Em que sentido? Nós temos que entender, em primeiro lugar, para entender qual a razão dessa crise, perceber que é aquela frase que já foi dita com muita felicidade por algumas pessoas e que está sendo replicada, né, em inúmeras formas, a saber, a frase, o contrário do capitalismo não é o socialismo, mas a democracia. Essa frase é mais válida do que nunca. Nós sabemos que o mundo contemporâneo tem uma forte tendência ao gerenciamento tecnocrático. Isso não tem absolutamente nada a ver com democracia. Isso tem a ver justamente com a influência e o poder, digamos assim, de definição de rumos que a sociedade vai tomando a partir de grandes corporações, de grandes bancos, do grande capital. Nós tivemos experiências recentes, por exemplo, quando Mário Monti chega ao governo da Itália, né, embora isso já tenha mudado, mas também em termos da União Europeia isso é bem claro. É de se notar também que aqueles países que conseguiram sobreviver de uma forma relativamente incólume à crise de 2008, né, ou fizeram devido à sua política de Estado muito incisiva, por exemplo, da China, né, com uma clareza muito clara, muito bem colocada, ou fizeram por vias relativamente alternativas. E aí a gente pode incluir uma parte da América Latina. Nesse sentido, democracia que não existe, é algo a ser inventado continuamente, teria que ser reavaliado do ponto de vista do seu conteúdo real. Tá? Não a democracia formal, não a democracia das eleições. Essa é uma espécie de manifestação que pode ou não ter um teor mais ou menos democrático, mas sim do ponto de vista do conteúdo real que hoje é necessário em termos globais. E isso acontece exatamente se nós conseguirmos incorporar a preocupação da justiça, nos termos que aqui foram considerados, à instituição desse processo político participativo em todos os sentidos desse termo. Onde entra o direito aí? Justamente como sendo uma ponta de lança, ou uma dimensão à frente para possibilitar essa reinvenção da lógica democrática, ou das lógicas democráticas. Nós temos que pensar sempre em pluralidade. Nesse sentido, se conjugam de uma forma muito especial no atual cenário geopolítico, biopolítico, internacional, essas duas áreas, a dimensão filosófica da justiça, que tem que penetrar o coração daquilo que move o direito sempre desconstruível, sempre em processo de reconstrução, para que a gente possa ter esperança em uma filosofia política mais afinada com as necessidades humanas, da ecologia, dos ecossistemas, do oikos, da casa, da nossa terra.